Olá pessoal, a partir de agora a gente começa a trabalhar um pouquinho sobre as operações com números naturais. E quais são essas operações? As operações básicas. Então temos adição, subtração, multiplicação, e a divisão. Lembrando, trabalhar essas 4 operações também envolve as expressões numéricas, que a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Adição. Adição é a operação responsável por adicionar 2 ou mais números, que a gente chama de parcela. O resultado obtido após essa operação é chamado de soma ou total. Então, quando eu digo qual que é a soma de 5 mais 7, são duas parcelas. Primeira parcela, segunda parcela. Resultado, ou a soma, seria o quê? Seria então 12. Então, 12 é minha soma. Qual a soma de dois números? Qual a soma de duas parcelas? É o resultado dessas duas operações. Tanto faz na adição eu somar 7 mais 5 ou 5 mais 7, que o resultado ou a soma, o total, é o mesmo, tá? Então aqui a gente chama tanto o 5 quanto o 7 de parcelas, porque não faz diferença qual que seja a ordem, tá? Então aqui a gente tem outro exemplo prático, os termos. O 5 ele é chamado de parcela, o 4 é também chamado de parcela, e a soma ou total é o resultado. Adicionar, lembra, adicionar números grandes pode gerar dúvidas, tá? Pequenos errinhos na hora do cálculo. Por isso é importante organizar algarismos em unidades, dezenas, centenas, unidades de milhares e dezenas de milhares. Quando vocês vão escrever uma soma, coloca cada unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena e dezena embaixo de dezena, tá? Para quando vocês for somarem ou subtrair, não ter erro. Quando eu estou somando ou subtraindo, unidade subtrai unidade ou soma, o dezena soma dezena, centena soma centena, ok? Então nesse exemplo aqui, 4 mais 5, 9, 3 mais 7, 0, então sobe 1, 2 mais 9, 11 mais 1, 12, sobe 1, 1 mais 1, 2. Então o resultado ou a soma de 1234 com 975 é 2909, ok? Subtração. Subtração é a operação que indica quanto é um valor numérico, ou seja, o que eu começo é chamado de minuendo, se for removido de outro valor numérico, que eu chamo de subtraindo. Aqui eu tenho nome para o que eu começo, o que eu tiro, tá? Chamamos de minuendo o primeiro número da subtração e subtraindo o segundo número da subtração. O resultado é chamado de diferença, ou resto. Então aqui, qual que é o resto da subtração de 36 por 12? Então eu quero o quê? Pegar 36, que é meu minuendo, é o que eu começo, tá? E 12 é o meu subtraindo, o que vou tirar. E o resultado é o resultado dessa operação, ok? Expressões numéricas que envolvem adição e subtração. Expressões numéricas são toda expressão matemática que envolve números e operações. A maioria das vezes a gente trabalha o quê? Só com dois números operando. Expressões numéricas trabalha várias operações ao mesmo tempo. Ok? Então eu tenho aqui 4 números, 3 operações. Isso daqui então ele é chamado de uma expressão numérica. Ok? Quando eu tenho vários números e várias operações trabalhando ao mesmo tempo,
expressões numéricas. Começando então as expressões numéricas que trabalham só adição e subtração. Imagina assim, no dia a dia a gente encontra vários problemas que envolvem as expressões. Nosso primeiro exemplo aqui é o seguinte: Pedro tinha 80 folhas no seu fichário. Ele retirou sinônimo de subtração, então menos 36. Ele retirou 36 folhas dessas que já estavam escritas e colocou, então ele adicionou 32 em branco. Quantas folhas tem o fichário de Pedro agora? Pessoal, lembrem, toda vez que eu estou trabalhando expressões numéricas que envolvem soma e subtração, só essas duas operações, sempre começo resolvendo pela esquerda. 80 menos 36. 80 menos 36, 44. E copio o resto que eu não uso, mais 32. Agora eu só tenho essa operação, então eu só vou resolver essa adição. 44 mais 72, 76 folhas. Então, quantas folhas tem o fichário agora? 76 folhas. Lembra, sempre começa pela primeira operação, a operação que está à esquerda, quando eu estou trabalhando soma e subtração. Outro exemplo, um trem partiu para uma viagem, começando com 372 passageiros. Na primeira estação que parou, desceram, então saíram desse trem 28 passageiros e subiram, então aumentou 46. Na segunda estação, não subiu ninguém e desceu 19 passageiros. Quantos passageiros ficaram nesse trem após a segunda estação? Começo sempre pela esquerda, quando eu só tenho mais e menos. 372 menos 28. Vou fazer aqui do lado. 2, dá para tirar 8? Não, pega emprestado. 12 menos 8, 4. 6 menos 2, 4. E abaixo 3, 344. Copio o resto do jeito que está. E vou para a próxima operação. 344 mais 46. 4 mais 6, 10. Então, 0 sobe 1. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. E abaixo 3. Então, 390 menos 19. Faço a última operação. 390 menos 19. 0 dá para tirar 9? Não. Pega emprestado. 10 menos 9, 1. 8 menos 1, 7. 3 abaixo. Então, resultado, 371 passageiros. Ok? É essa maneira que eu vou trabalhar expressões numéricas quando está envolvendo só adição e subtração. Então, aqui, quando temos operações com a mesma prioridade, sempre começa o cálculo pela esquerda. Em algumas expressões numéricas, também é necessário agrupar as operações, que devem ser feitas primeiro. Nesse caso, usamos sinais de associação. Quem são esses sinais de associação? Parênteses, colchetes e chave. Também são chamados sinais gráficos. E os resolvemos da segunda forma. Sempre que eu vou realizar um cálculo que tiver parênteses, eu resolvo primeiro o parêntese. Depois resolver os colchetes e por último a chave. Vamos ver então aqui como é que ficaria isso. Tenho parêntese e tenho colchete, resolvo primeiro dentro do parêntese. Se eu vou resolver primeiro dentro do parêntese, copio tudo que eu não uso. Então 41 menos 27 menos 4 mais 8, 12. Ficou então agora o colchete. Vou resolver o colchete. Copio o que eu não uso. 41 menos 27 menos 12, 15. Certo? E agora 41 menos 15, 41
menos 15, 26. Então, o resultado é 26. Se eu não seguir essa ordem, o cálculo fica totalmente errado. Vai sair outro resultado. Então, tome muito cuidado. Segundo exemplo, eu tenho chave, colchete e parênteses. Começo resolvendo pelo parênteses. Se eu começo resolvendo o que está dentro do parênteses, eu copio tudo que eu não uso. 83 menos abre chave, 42 mais colchete, 28 menos 9 menos 3, 6 mais 1, fecho chave, fecho colchete, fecho chave. Tá, vou resolver agora o que tem dentro do colchete. Dentro do colchete tenho duas operações. Começo então pela esquerda. 83 menos 42 mais colchete. 28 menos 6, 22 mais 1. Fecho o colchete, fecho chave. Vou resolver agora e terminar o que está dentro do colchete. Copio o restante. 22 mais 1, 23. Fico só com a chave. Meu Deus, que chave horrível. Bem, nesse caso aqui, 83 menos 42 mais 23, 65. Certo? 83, fazendo aqui do lado, menos 65, pego emprestado, 13 menos 5, 8, 7 menos 6, 1. Então, o resultado é 18, resultado dessa expressão numérica. Tá, se eu fosse fazer isso aqui de outra maneira, não chegaria no 18, que é a alternativa correta. Alternativa não, é a resposta correta. Então tomem muito cuidado quando vocês vão resolver expressões numéricas que envolvem vários cálculos ao mesmo tempo. Começo, se tiver sinais gráficos, parênteses, colchete e chaves. Se não tiver sinais gráficos, se só tiver mais e menos, começa pela esquerda, igual o caso que a gente teve aqui. Eu estou resolvendo aqui dentro, só que tem duas operações. Eu somo o primeiro 6 mais 1, que dá 7? Não, eu começo sempre pela esquerda, tá? E aqui a gente tem uma imagem bem legal. O que o parênteses está falando? Que eu tenho prioridade nessa fila, então começa sempre pelo parênteses. E depois, eu sou o segundo. Quem está falando que é o segundo? O colchete. E quem está reclamando? Eu por último sempre, que é a chave. Essa é a ordem que vocês têm que resolver. Lembrem, primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. E por último, chaves, ok? Parênteses, colchete, chave. Sempre nessa ordem. Bem, pessoal, próxima parte, próximo vídeo, a gente continua com as outras duas operações, que é a multiplicação e a divisão.